Olá, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Bola com Registro. Continuando aí a nossa saga da uso capião extrajudicial, nossos problemas, as nossas dificuldades, sempre me socorrendo nesse assunto de dois grandes especialistas, pessoas que trabalham não só o tema academicamente, mas também na prática. Muito obrigado mais uma vez pela presença do Dr. Henrique, muito obrigado, doutor Ivan. Muito obrigado, sempre prazer. Ambos aqui abrilhantando as discussões e trazendo uma posição sempre muito saudável, muito técnica para tentar resolver problemas. E falando em problemas, eu vou começar com um grande problema, que é a dificuldade de localização de registros, aí possivelmente atingidos pelo uso capião dos imóveis confrontantes. O que o oficial deve fazer, até onde ele deve ir, onde ele deve procurar tudo isso? Esse sempre foi um dos problemas que mais me afligiu e mais me preocupou, não é? Que a questão é, imagina lá que então na petição o advogado fala, olha, não tem registro anterior. O advogado fala, não tem registro anterior. O registrador poderia falar, ok, não tem, já que você está falando, quem sou eu para discutir? Ele pode fazer isso e deixar de buscar registros anteriores? Me parece que não. Por outro lado, é exigível que ele faça uma investigação sem qualquer limite? Então, imagina lá, o meu cartório foi instalado em 1928. Seria exigível que eu verificasse desde a instalação e mais, porque pode ter algum registro na circunscrição anterior, que era CIS, eu teria que pedir de lá também uma certidão, e vai que houvesse outra, quer dizer, a gente teria que voltar até 1864 com a instalação dos registros em cada situação destas, me parece que também não é razoável. Por outro lado, então, né, de um lado, se não é razoável que o registrador não faça investigação nenhuma, por outro, também não é razoável que seja exigível uma busca que vá até 1864, né? E, muito bem, onde encontrar um ponto aí de corte? Quer dizer, o que seria razoável? E depois de muito debate, isso inclusive é um debate que está sendo travado, eu sou coordenador do grupo de pesquisa da Noreg de registro de imóveis, e lá a gente teve essa discussão, né? E o que surgiu lá como uma sugestão bastante razoável, me parece, é se adotar como corte a ideia de que o registrador é responsável por fazer uma investigação dentro do prazo correspondente ao máximo previsto pelo Código Civil para uso capião, e uso capião de propriedade. Uso capião de propriedade. Que seria 15 anos. Quer dizer, o registrador teria a responsabilidade de verificar registros anteriores nos últimos 15 anos, mas não teria daí para trás. Quer dizer, então se apresentou agora em 2019 e tem lá, não tem nenhuma matrícula aberta desde 2004, né? Muito bem, ele investigou, realmente não tem, é certeza, e aí ele teria que ter certeza, né? Muito bem, então ok, de fato, não tem registro anterior, né? Ainda que tivesse uma transcrição de 1930 lá no cartório, a respeito daquele imóvel, né? O que pensam os meus companheiros? Doutor Henrique. Eu acho a proposição muito boa, né? Evitaria aí com isso uma série de diligências, enfim, às vezes, no meu caso, eu tenho que me socorrer de certidões de serventias anteriores, que tiveram a sua competência territorial estabelecida de acordo com o tempo. Mas a gente observa, são pessoas que estão no registro, né? Mais do que antiquíssimo, né? São registros quase de meio século. E pessoas que já são falecidas, não há mais herdeiros, os lotes já foram vendidos, e a gente tem que procurar tudo isso e ainda com a dificuldade de localizar o imóvel dentro dessas glebas que tem uma descrição precária, que é a descrição rural, né? E para chegar em que resultado, né? O resultado, invariavelmente na maioria dos casos, é de não manifestação, de falta de interesse. Falo isso, falta de interesse presumido. Então, acho que isso é uma ideia muito interessante. Acho que poderia ser levado à frente, né? Evitando com isso grandes percalços, grandes problemas, responsabilidades, burocracias. Eu acho que isso é muito interessante. Eu sou de acordo. A questão, acho que foi esse o objetivo, inclusive, do grupo de estudo. A questão é realmente para dar um mínimo de norte para que o registrador também se sinta um pouco mais confortável no tocante à responsabilidade civil atrelada aí à sua atuação.
A questão da responsabilidade civil em específico, eu tenho um cuidado muito grande na atuação do registrador no tocante ao uso capião, porque eu acho que ela se aproxima muito da atuação do juiz. O registrador, ele tem como atividade final, como atividade aí característica, a qualificação de títulos. E dentro da uso capião, ele é responsável pela confecção do título. Então há uma alteração, a meu ver, que é enorme, ela é brutal. Então, sem dúvida, eu acho que uma acomodação no tocante à responsabilidade civil é indispensável. A aplicação pura do artigo 22 da 8935 e 94, ela se amolda a uma realidade típica da atuação do registrador, o que não é o caso. A uso capião extrajudicial, ela é instituída pelo Código de 2015, depois com todas as suas alterações aí, tanto na parte legislativa, inclusive pela própria lei de regularização fundiária e também pelo provimento, deu uma característica à atuação do registrador muito diferente. Então, eu acho que não daria para a gente trabalhar com a responsabilidade da mesma forma. Acho razoável, até para demonstração de diligência, observância do prazo prescricional da questão da propriedade. 15 anos, o Torivan falou isso porque estávamos aqui conversando, falou, 15 anos a propriedade, mas pergunta boa para concurso é perguntar do 1379, fala da servidão e o prazo de 20 anos, que sem dúvida cria esse desconforto para provas, mas me parece que, ainda que seja uma boa posição para fins de respaldo, de responsabilidade, nós não temos ainda amparo legal nesse sentido. Sim. Mas eu acho uma diligência muito bem-vinda, muito razoável, esperada, expectativa, talvez blindaria a responsabilidade civil. Diga, me lembrei de uma situação que talvez nos favoreça nesse ponto de vista, nas edificações. Nós tínhamos no passado uma previsão legal no sentido de chamar os alienantes. E esse chamamento, né, foi circunscrito a um prazo vintenário. E depois foi abolido. Por quê? Exatamente essa questão, me parece, né? Mutatis mutandis, né? Levando para o uso capião. Por que chamar um sujeito que vendeu imóvel há 30 anos, né? Para fazer, para compor uma edificação? E por que no uso capião eu vou ter que chamar alguém que, enfim, mais de 15 anos, 20, já não tem mais interesse nenhum, enfim, já nem reside mais na circunscrição, né? Eu acho que é muito razoável. E a mesma lógica é aplicável também nos registros de loteamento para as certidões dos proprietários anteriores. Quer dizer, o limite temporal que você coloca nisso tem razão de ser. Sim. Ele é também oriundo do prazo máximo do uso capião. O provimento também dá essa abertura, né? Naquela disposição a respeito da dispensa de chamamento por consentimento presumido. São aqueles títulos que poderiam, teoricamente, ter ingresso no registro, como são aqueles títulos compromissos de compra e venda, propostas e tal, e lá se agrega aquela necessidade de obtenção de uma certidão que cobriria o prazo prescricional, uma certidão negativa, justamente para dar reforço à quitação e que aquele título poderia ser sumariamente válido, sem necessidade de chamamento das pessoas que nele figuraram. Certo. Vamos para a próxima? Vamos. Possível uso capião de imóvel alienado fiduciariamente? Assim, pergunta fácil, confortável? Quem se habilita? Depende. Né? Eu colocaria essa cláusula. Começamos assim com algo inovador. Depende. Depende. Por uso capião ordinário, eu vejo impossível, porque, afinal de contas, qual é a boa-fé, né? Se eu sei que o imóvel foi alienado fiduciariamente, né? Eu sou um cessionário de direitos, né? E vou entrar com uso capião ordinário, qual é a minha boa-fé, sabendo que aquele imóvel, teoricamente, está fora de comércio, né? Mas eu poderia pensar numa uso capião extraordinário, mas também posso remeter ao uso capião especial urbana? Porque também não fala em boa-fé lá, nem justo título. Na uso capião extraordinário... Estou piorando o problema. Sim. Na uso capião extraordinário, eu diria que é viável, dependendo das circunstâncias, evidentemente. E intimaria o credor fiduciário. Exatamente. Que poderia falar, não concordo e acabou o uso capião. Né? Na uso capião especial, realmente... Acabou o uso capião no procedimento administrativo, Sim. né?
Na usucapião especial também, já que não há necessidade de demonstração da boa-fé, não teria outro, não levaria a outra conclusão a respeito da admissibilidade. A meu ver, claro. A pior questão para mim nem é essa. A pior questão para mim é muito bem. Imaginando que seja possível. O que faz com a alienação fiduciária? Eu estava esperando esse momento, mas já antecipamos, né? Considera-se que está extinta pela usucapio libertatis, ou eu vou transportar para matrícula nova. Né? Tem para mim que acabou, né? Seria modo de onde a necessidade originária. de consentimento do credor. Quer dizer, no instante em que ele consente no usucapião, ele abriu mão da garantia. Só que o provimento diz que os ônus reais devem ser transportados, né? Essa é a questão. E, a meu ver, ele tem um outro problema. Se a gente for dar uma estudadinha mais a fundo, aí voltando nessa coisa de buscar os documentos passados, assim, a gente vai ter alguns julgados do STJ. De cabeça, me lembro de um julgado aqui do ministro Noronha, e aí a gente está em 2010, 2012, em que não era o objeto central do recurso especial, mas ele se debruçou sobre o tema ao longo da questão, dizendo o seguinte: olha, a usucapião é modo originário de aquisição da propriedade. Perfeito. E ela, de fato, elimina todos os vícios anteriores. Diz o ministro, e assim está decidido, do período possessório. Ou seja, o caso em específico era sobre hipoteca, fiquem à vontade para procurar. Mas a questão era a seguinte: a hipoteca constituída, e ele fez exatamente essa distinção, a hipoteca constituída no curso do exercício possessório, sem dúvida alguma, é atingida no modo originário, e ela ficaria, então, ela se perderia. Perfeito. Agora, se a hipoteca fosse constituída antes do início da posse, permaneceria ígida e o direito de sequela é de igual modo. Então, se nós temos aí a hipoteca estabelecida em 2008, que seja, e a posse sendo iniciada em 2010, lapso temporal preenchido da usucapião especial, modo originário de aquisição. Mas isso em nada atacaria a hipoteca, porque ela foi constituída antes do exercício possessório. E aí eu vou transportar exatamente essa questão para dizer, e se a alienação fiduciária foi constituída antes do início possessório? Será que eu poderia adotar o mesmo entendimento? Eu acho que essa questão do usucapio libertatis tem muitas nuances. A coisa é muito mais complexa do que parece. Eu não acho que seja 0 ou 1. Eu acho que é exatamente nesta linha. Depende da situação. Depende do tipo de posse que foi exercida. Se a posse reconhecia a existência de um ônus ou não. Né? E por isso eu acho que seria até possível vislumbrar a possibilidade de usucapião do direito de devedor fiduciante, não da propriedade propriamente. Porque se eu posso ter usucapião de direito real limitado, ele não poderia, respeitando o direito do credor, por exemplo, pagando as parcelas, né? Ele está reconhecendo o direito do credor. Usucapião não a propriedade, mas o direito do devedor fiduciante. E aí poderia se pensar eventualmente até na modalidade ordinária, porque ele poderia ter uma cessão que foi feita, poderia servir como justo título eventualmente. É de se pensar. É que é complicado isso, viu? Porque assim, o problema, a meu ver, é que essa prática é uma prática muito comum, mas muito comum. Sim. Em que se é feita uma alienação fiduciária, Sim. E aí expressamente disposto que necessária anuência do credor para qualquer transação. Mas, assim, se tem uma coisa que a gente... Está lá no artigo 12 da Constituição, de maneira implícita, as pessoas ainda não leram. Mas, assim, brasileiro nato, em algum momento ele vai fazer um contrato de gaveta. Uma coisa do brasileiro nato. A gente é louco no contrato de gaveta. Então, assim, e os problemas que surgem daí são enormes, são enormes. Então, assim, eu tenho dificuldade nessa coisa. Bom, mas tudo bem, mas ele fez ali um contratinho de gaveta, então o devedor transacionou os direitos que ele tinha sem anuência do credor. Oh, mas então ele vai se valer dos mesmos direitos. Será? Sabe por quê? Porque pensando em alienação fiduciária, o banco talvez dê crédito a um e não dê a outro. Dentro do risco de pagamento de um ou de outro, tem tarifas diferentes, a forma de cessão é diferente, a forma de transação é diferente. Eu acho muito complicado. E para mostrar como isso é complicado, nós temos situações
semelhantes quando a gente trabalha com algo mais próximo de todos aqui. Contrato de seguro de carro. Conforme o perfil do condutor, a gente tem um determinado valor. E aí, então, se eu faço o seguro de um veículo, de uma senhora, que sai-se da premissa acertada de que as mulheres dirigem melhor do que os homens. Então, vamos lá. Que seja assim. Então, eu tenho uma diferença no valor do seguro, tenho uma diferença na cobertura. Não, fica dentro da garagem, fica dentro da garagem. Tudo isso faz parte de um perfil e de um valor. E aí, quando você tem uma alteração disso, se discute aí a fraude na realização. Na alienação fiduciária, guardadas as proporções, a meu ver, eu acho que a gente tem algo próximo a isso. Eu tenho um perfil do meu devedor e que possibilitou o negócio. Olha, ele tem uma saúde financeira estabelecida, ele já tem um tipo de patrimônio, vou fazer um negócio com ele. Aí ele passa para o outro, será que isso gera direito e vincula o meu credor? Mas se chamado o credor no procedimento a se manifestar... Então, mas... E anuindo assim, ou deixando transcorrer em habeas sem impugnar, não estaria ele aceitando esta nova designação? Os bancos vão ficar preocupados, hein? Então, mas... o prazo é curto. Então, mas se ele não se manifestar no procedimento da uso capião, ele perde a garantia? Ou seja, o contrato dele passa a não ter valor jurídico com a garantia? Eu acho que se o que se está se pretendendo usucapi é o direito do devedor fiduciante, ele permanece credor e se não se opuser com um novo devedor. Mas num processo de uso capião? Se uso capião, me parece que se for do direito de devedor fiduciante, não da propriedade em si... Mas aí caberia no RI, será? Eu acho que seria possível, porque a gente pode ter uso capião judicial de direito real limitado. E não deixa de ser a situação do devedor fiduciante. Ele tem um direito de resgate da coisa, que é direito real. Eu acho que é possível. Então eu vou passar a bola de um jeito diferente. Vamos imaginar o seguinte. Alienação fiduciária, 20 anos. 20 anos. Decorrido o prazo, a gente até sabe onde eu vou chegar. Decorrido o prazo ali de 6 anos, 7 anos da vigência desse negócio jurídico, entra um pedido de uso capião dos direitos para que seja substituído junto ao RI o devedor, porque eu adquiri os direitos dele. Isso admitiria o processamento dessa uso capião? Seria esse o caso? Eu acho que sim, mas aí caberia ao credor dizer, olha, não concordo porque não preenche os critérios de E se ele crédito, não falar nada, etc. essa substituição aconteceria? Eu entendo que é possível sim. Se reconheceria o uso E capião. aí? E aí, doutor Henrique? É complexo. Eu acho realmente muito... num primeiro momento, eu acho isso como o doutor Gentil, arrojado. Como o doutor Gentil afirmou, né? É complexo porque o banco está otorgando financiamento a determinada pessoa. De repente aparece outra pessoa dizendo, não, agora eu sou o devedor. Né? Não há uma anuência. Né? Mas, por outro lado, quando o próprio credor é notificado e não manifesta qualquer objeção, ele está tacitamente dizendo que está de acordo. Né? É que o grande detalhe, salvo engano, é que as anuências nessa substituição de devedores por contrato estabelece na alienação fiduciária que a anuência é expressa. E aí olha que situação interessante. A alienação fiduciária estabelece que a anuência é expressa. Sim. Ele ingressa com um pedido de uso capião extrajudicial, procedimento administrativo, o processo administrativo, e a anuência pode ser substituída por um comportamento omissivo, ou seja, por uma ausência de... Será que essa omissão aqui invalida o negócio jurídico quanto a anuência expressa? É algo assim, para se debater, mas veja que na situação em mas que o tema eu acho incrível, já adianto que eu achei excelente, eu vou estudar muito isso. Que o requerente pleiteia a propriedade, não o devedor fiduciante. Né? Se o credor não se manifesta, ele vai perder inclusive a garantia. Veja que é muito pior. Que bem ou mal, nessa situação em que vai substituir o devedor, a garantia continua rígida, quer dizer, o imóvel continua garantindo a dívida. Se eu pretendo usucapi, né, sem continuar sendo devedor, eu vou ter o imóvel desembaraçado e o banco vai ficar sem garantia, quer dizer, é ainda pior. Traumático. Mas gostei, confesso. Acho que a ideia é essa. A ideia é a gente discutir mesmo. Dentro da esfera de derivação, que é o contrato, claro, tem que respeitar. Claro, né? Pactação servanda. Então,
vai ter que obter a anuência expressa. Mas nós estamos falando do usucapião, nós temos um instituto que não obedece aí às regras contratuais, a não ser se a gente vai falar de justo título, claro. Será que a gente Você vai entrar com algumas usucapiões que são semi-originárias? Eu sou da corrente de que é aquisição originária e não subsistem gravames nenhum. Tá, então, assim, para a pergunta inaugural, digamos assim, para a pergunta inaugural, que seria se é possível usucapir o imóvel alienado, o imóvel. A resposta seria depende, assim, ou algo mais próximo disso, mas com algumas ressalvas. Se eu aproximaria ou não a alienação fiduciária no tocante à garantia da posição do STJ para a hipoteca, ou se de fato eu teria uma eliminação, o que eu acho que é o correto também. Eu acho que a eliminação deveria ser integral, não essa questão temporal e tal, mas eu acho que vale a pena essa verificação. Recomendo até a leitura do próprio Direito das Coisas, do Dr. Arnaldo Risav, que eu acho que é um tema que poderia se dar uma olhada. O que há é que durante a posse, né, o possuidor pode ter contratado uma hipoteca. Ele fez uma hipoteca com garantia futura. Ele já clausulou, né, essa condição, dizendo assim, olha, essa hipoteca vai ser levada a registro no momento em que eu registrar a minha aquisição da propriedade. Aí eu acho que não tem dificuldade nenhuma em dizer que aquela hipoteca vai ser instituída, mas não naquele momento. Entendi. Naqueles gravames anteriores, eu vejo com alguma resistência, porque se é uma aquisição originária, por que os gravames vão ser mantidos, né? Mas, claro, a gente respeita as posições dos tribunais superiores, mas a jurisprudência também muda, né? Quem sabe aí, não sei. Doutor Ivan, bem, palavras finais. Tema muito interessante. Resposta para mim. Dá para usucapir imóvel fiduciariamente? Sim. O que vai acontecer com a alienação fiduciária? Para mim, depende. Depende de uma série de circunstâncias e, para mim, principalmente, qual que é o ânimos do possuidor. A posse dele tinha um ânimos absolutamente de oposição aos gravames ou não? Ele reconhecia e a sua posse era uma posse que, de alguma maneira, era limitada por eles. Eu acho que isso é chave para a gente saber o que vai acontecer com o gravame. Mas é um tema que tem que ser mais bem desenvolvido, muito interessante, né? Sempre um prazer participar, um gosto. Obrigado, doutor Ivan. Doutor Henrique, palavras finais. Recentemente também estou de pleno acordo, né? E é sempre bom estar aqui. A gente vive aprendendo também, né? A gente debate, enriquece as ideias. E o importante é isso, né? Cada vez mais a gente evoluir no pensamento. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, realmente. Gente, queria agradecer demais a participação desses dois amigos aqui, que a gente vem fazendo realmente dobradinhas muito, muito interessantes. Desejar uma ótima semana a todos. Até a próxima semana, trabalhando mais um pouquinho a usucapião e algumas questões relacionadas a esses assuntos todos, tá bom? Um grande abraço a todos, até mais. Tchau, tchau.